Uma carta para o futuro. Este artigo foi escrito por James Corbett, traduzido por Instituto Rothbard e narrado por Rafael Oliveira. Aspas. As lâmpadas estão se apagando por toda a Europa. Não as veremos acesas novamente em nossa vida. Fecha aspas. Edward Grey, conspirador da Primeira Guerra Mundial. Não escreva estas palavras para meus contemporâneos. Nós somos os malditos. É nossa sina agora observar enquanto a lâmpada da liberdade se apaga. Nosso fardo é testemunhar a cintilação final da chama da liberdade. Não escreva essas palavras para meus colegas. Eu as escrevo para aqueles que ainda estão por vir. Os habitantes dessa futura distopia cujas dores de parto estamos vivendo. O remanescente da humanidade outrora livre que pode, por algum milagre que nem consigo imaginar, encontrar essa mensagem eletrônica em uma garrafa. Eu sei que é quase impossível, que a chance de essas palavras sobreviverem ao próximo expurgo da internet são pequenas, na melhor das hipóteses. Que mesmo que, contra todas as probabilidades, essa mensagem chegue às margens digitais, a chance de essas palavras serem compreendidas por você é ainda menor. Não porque você não entenda o idioma, mas porque você não usa mais essas palavras que estou escrevendo. Liberdade, humanidade, individual. Ainda assim, estou aqui para registrar o fim de uma era. Então, continuarei na esperança de que alguém, em algum lugar da futura era das trevas digital, tenha olhos para ver e ouvidos para ouvir. A escuridão está chegando. Que não haja engano. Todos nós sabemos disso. Sabemos o que significa quando 17 milhões de norte-americanos, 10% da força de trabalho, são adicionados às listas de desempregados em apenas 3 semanas. Quando se juntam a eles milhões de ex-trabalhadores recém-desempregados em todo o mundo. Quando as filas de pão modernas se estendem por quilômetros no coração das cidades outrora orgulhosas da América. Quando a falsa dívida fiduciária sobe para mais de 24 trilhões de dólares e a sovietização da economia pelo Fed está completa. Sabemos o que significa quando a polícia começa a atirar em pessoas por não usarem uma máscara, quando drones policiam quarentenas do céu e robôs policiam lockdowns no chão, quando os governos admitem rastrear todos os movimentos de todos os cidadãos e instalam checkpoints internos onde os passaportes de imunidade digital determinam quem pode passar e quem deve ficar em sua casa. Sabemos o que significa quando bilionários começam a nos dizer que apenas suas vacinas experimentais de mRNA são capazes de nos libertar desse pesadelo. Quando eles ameaçam nos marcar com tatuagens de tinta invisível para identificar os vacinados. Quando nos dizem que não poderemos comprar, vender ou participar da economia até que possamos provar nossa, aspas, imunidade. Isso significa que a ordem mundial corona chegou. Claro. Alguns ainda negam, mas eles estão apenas enganando a si mesmos. Eles têm medo de admitir que é verdade. Muitos ainda estão sob o velho condicionamento que lhes dizia para balir, aspas, teóricos da conspiração para qualquer um que questionasse a autoridade. Temos um nome para esse tipo, ovelha, ou às vezes, ovelhas. As massas em nossos dias são mantidas no curral pelos cães pastores do Estado policial e conduzidas pelos fantoches políticos que atuam como seus pastores. Ocasionalmente, um veterano sábio do rebanho entra no jogo, mas o pastor só havia tosquiado o rebanho antes, então ele se resigna ao seu destino. Por que lutar? É praticamente indolor. Nunca as ovelhas suspeitaram que algum dia os pastores as levariam ao matadouro. É um termo de escárnio, é claro. Povo gado. Mas gosto de pensar que isso não fala apenas da nossa estupidez. Fala de uma ingenuidade, uma inocência. Somos criaturas confiantes e gentis por natureza, pacífico, cooperativo. Isso não é nada para ser desprezado. Se não fossem os predadores em nosso meio, nossas falhas poderiam até ser contadas como virtudes. Mas não estou aqui para dizer isso. Estou aqui para dizer isto. Resista, reaja, lute. Você não é uma engrenagem de uma máquina, apesar do que os pastores do dia possam estar lhe dizendo. Vocês são seres humanos livres e belos. Você não nasceu sob a autoridade de um outro. Você escolhe como vive a sua vida. Não algum burocrata, nem um robô policial, não algum algoritmo de checkpoint de imunidade ou código QR. Você não precisa de permissão para comprar ou vender
ou se reunir, ou falar o que pensa, ou sair de casa. Você não é um, aspas, portador assintomático de qualquer vírus que seus enganadores estejam dizendo para você ter medo. Você não precisa ficar em casa porque alguém de jaleco branco lhe disse para fazer isso. Eu quero que você entenda que, certa vez, o governo não tinha o direito de saber onde você estava, com quem você estava se encontrando, o que você estava comprando e o que você estava fazendo 24 horas por dia, 7 dias por semana. Inferno, o governo sequer tinha a capacidade de fazer isso. Eu preciso que você saiba que houve um tempo em que você podia sair de casa quando quisesse, viajar para onde quisesse, comprar e vender como achar melhor, encontrar seus vizinhos, correr, protestar, festejar, ao vivo, como seres humanos livres foram feitos para viver. Ah, o que estou dizendo? Essas palavras, essa língua, não faz mais sentido para você, não é? Esses conceitos não existem no seu tempo, não é? Você vai para onde te dizem para ir. Você fica em casa quando te dizem para ficar em casa. Você se cala quando te dizem para calar a boca. Você pensa o que te dizem para pensar. Não posso culpá-lo, afinal. Você é confiante, ingênuo e pacífico, como uma ovelha. Mas ó como eu choro pelo que você se tornou. Tentei evitar. Por favor, acredite em mim. Eu realmente tentei. Mas a lâmpada da liberdade está se apagando. E estou dando testemunho. Eu não sei se a história é algo que você estuda mais, mas o secretário das Relações Exteriores do Reino Unido, Sir Edward Grey, fez sua observação sobre as lâmpadas, aspas, se apagando por toda a Europa, fecha aspas, no final dos chamados 12 dias. O período durante o verão de 1914, quando os principais livros de história nos dizem que o governo britânico estava tentando evitar uma guerra mundial. Pedem-nos que acreditemos que esta observação presciente provou que Grey era um diplomata sábio, devastado pela dor e sofrimento que estavam prestes a ser desencadeados sobre o mundo. Mas essa é a história dos vencedores do pior tipo. Na verdade, Grey era um dos conspiradores que trabalhavam ativamente para desencadear a Primeira Guerra Mundial. Além disso, a fonte dessa citação é, na verdade, o próprio Grey. Foi registrada pela primeira vez no próprio livro de memórias pós-guerra de Grey. Quaisquer lágrimas derramadas por Grey sobre a extinção daquelas lâmpadas eram lágrimas de crocodilo, com certeza. Pode-se imaginar que, daqui a alguns anos, nos dirão que Bill Gates fez uma observação igualmente portentosa no início dessa crise corona. Olhando pela janela de sua mansão, Shanada 2.0, de 147,5 milhões de dólares, e 6 mil metros quadrados no então epicentro do surto dos Estados Unidos no estado de Washington, as memórias pós-coronavírus de Gates, sem dúvida, nos dirão que ele comentou com um subordinado que, aspas, as luzes estão se apagando em todo o mundo. Não as veremos acesas novamente em nossa vida. Fecha aspas. Mas suas memórias, sem dúvida, deixarão de nos informar que ele estava sorrindo maliciosamente ao dizer isso. Aos meus filhos, ou aos filhos dos meus filhos, ou a qualquer remanescente da humanidade outrora livre que venha a desenterrar estas palavras daquele futuro esquecido por Deus em que estamos entrando em passo de ganso. Sinto muito. Eu falhei com você. Todos nós falhamos com você. Mas lembre-se disso. Enquanto o sangue de seus antepassados correr em suas veias, a lâmpada da liberdade humana não se apagará para sempre. Deixe-a brilhar, querida ovelha. Deixe-a brilhar. O link para este artigo está na descrição. Obrigado.